Bom dia a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao Congresso Trabalhismo. Vamos aqui para o nosso último dia de congresso, nesta manhã de domingo. Temos uma longa jornada por hoje. Fizemos grandes discussões, tanto na sexta-feira como no sábado. Aprofundamos a discussão do trabalhismo, a conjuntura nacional. E hoje começamos com uma grande mesa. Uma grande mesa e um tema muito profundo. Ligações da luta pela reforma de base no governo Jango, o grito do campo e ligas camponesas pelo MST. Eu quero chamar aqui para a mesa João Vicente Goulart, filósofo e presidente do Instituto João Goulart. Obrigado, João. Então, me assenta aí para a gente fazer esse grande debate e chamar aqui o João Pedro Stedley, economista e dirigente nacional do MST, uma honra aqui para a gente. Bom? Senta aqui. Fica à vontade. Vai para cá, senta aqui. Tá bem. A Globo News do povo. Está gravando, está ao vivo ao Facebook. Eu quero agradecer aqui a presença de todos nesta manhã e dizer da honra de poder organizar esse congresso. João Stedley aqui, quero agradecer muito ao João do Vale, ao Vivaldo. Não é fácil reunir nesse momento obscuro que passa o país e tratar de temas profundos para que a gente possa enfrentar essa situação em que o país está. E mais do que nunca, o trabalhismo nesse sentido é um movimento que vai fazer, no nosso entendimento, esta união que a gente precisa, João, para enfrentar esse obscurantismo desse pensamento medieval que nós estamos assistindo aí. Como foi o fato da educação, você vê que a educação uniu todos no campo, ali, uma grande manifestação do país. Eu acho que eu nunca vi um presidente com poucos meses de governo, tanta gente na rua já manifestando. E muitos já pulando fora desse navio que parece que está afundando. Mas vamos iniciar nosso debate. João Goulart. Bom, meu bom dia a todos os que estão presentes. Bom dia àqueles que estão vendo através da internet. E quero agradecer a nossa presença hoje aqui ao vereador Leonel, meu primo, ao deputado Vivaldo, a todos aqueles que organizaram com todo esse trabalho, esse congresso trabalhista, que nesse momento muito nos faz pensar. Muito nos faz pensar sobre esse momento atual que nós vivemos e sobre o papel do trabalhismo dentro dessa realidade nacional, dentro desse desafio que nós temos pela frente e principalmente desse resgate que nós temos que trazer novamente, não somente dos sonhos do passado, ou seja, das reformas de base, que foi pego pelo golpe o impedimento de realizá-las, e neste ano, dos 15 anos sem Leonel Brizola e da passagem do centenário de Jango pelo Brasil. Então é uma satisfação imensa estarmos hoje aqui e dizer que ontem, casualmente, nós estivemos observando alguns dos debates sobre o papel do trabalhismo e como ele se faz vivo e presente atualmente pelos caminhos diversos que aqui foram passados. Hoje nós temos trabalhistas no PSOL, temos trabalhistas no PPL, hoje PCdoB, nós temos trabalhistas, enfim, em vários partidos, no PT, hoje existe uma corrente trabalhista, e nós temos que procurar. Eu acho que o professor Álvaro ontem fez um questionamento sobre qual o papel que nós devemos realizar, pensar, para inserir novamente o trabalhismo no pensamento coletivo da luta pela libertação do povo brasileiro. Aqui foi debatido eu não me lembro se foi o professor João ou o Pedro Ruas,
sobre a importância de que nós não temos que tentar criar algo superficial. Ou seja, até o Pedro Ruas levantou ontem que estas nossas preocupações de retomada do processo trabalhista, elas devem ser de fora para dentro, e não de dentro para fora, como alguns pensam nesse resgate coletivo do trabalhismo nessa diversidade de partidos que existem. Eu entendo, tive pensando muito sobre essa reflexão ontem, que o trabalhismo é, sem dúvida alguma, um pensamento que deve brotar. Não é? Nós temos o exemplo, temos o caminho, temos as propostas que foram feitas e tentadas por Brizola na educação, por Jango na transferência da nacionalidade que em 1964 nos pegou para o exterior, e é o que está acontecendo agora. Não é? Com várias medidas que nós vamos encará-las rapidamente, uma a uma, que foi o processo das reformas de base, que foi impedido naquele momento por uma intervenção direta do Departamento de Estado americano, e que, no primeiro momento, João Pedro, nós pensávamos, como quando chegamos no exílio, que aquilo era mais uma quarteladazinha que passava em 65, que haveriam eleições em 65. E Jango sempre se pautou pela institucionalidade e pela legalidade. Ou seja, a história lhe deu razão nisto. Não é? Eu acho que ele, dentro da história nacional, ele não foi derrotado em 64. Eu acho que ele saiu vitorioso, porque ele impediu, com o seu exílio, a divisão territorial do país. Nós tínhamos a 4ª Frota Americana com 1 porta-aviões, 4 destroyers, 4 submarinos, 4 navio-tanques, que certamente não era para tirar 4 ou 5 funcionários da Embaixada Americana caso houvesse resistência. E nós temos o exemplo de que lá eles estavam preparados ao ponto de ter uma frota naval estrangeira na nossa costa, de que haveria uma resistência a longo prazo, Minas seria declarada a capital, e que nós entraríamos num processo como queria e como quer sempre a intervenção do Império Americano em vários países, não é? Através da divisão e daquilo que nós chamamos, Clausewitz falava sobre a guerra fechada. E é o que nós vemos hoje, essa guerra fechada de desestabilização, a guerra fechada que produz aqueles sicários americanos que nós já vemos hoje aqui no nosso país, muitos brasileiros, Instituto Millennium, né? Estavam falando agora do nosso amigo Alexandre, enfim, tem vários aí, né? Vários jornalistas, advogados, gente que influi dentro do processo brasileiro, que estão a serviço de entregar o país novamente, e agora de uma forma muito mais disfarçada que em 1964, para os interesses das grandes corporações internacionais, tanto na área de energia, na área de petróleo, na área de comunicações, como na área rural, que estão entregando aí todo o nosso esforço de produção para o agronegócio, e que o agronegócio cada vez mais envenenando nossa alimentação e cada vez mais multiplicando a sua força dentro desse benefício que o agronegócio tem. Então, é bom, antes de nós comentarmos a situação, eu vejo muita similitude dos atores atuais, não é, que levou o processo de deposição da presidente Dilma com 64. O processo de desmonte é diferente, não é? O golpe paraguaio, não é? Mas os atores são essencialmente muito parecidos, se não alguns os mesmos. 64, quando se produz o golpe, nós tínhamos também certa divisão da esquerda através de um congresso
eleito em 62, Congresso eleito pela CIA, financiou mais de 300 parlamentares, não é? Nós tivemos a CPI, hoje o Instituto tem essa CPI do IBAD, que inclusive foi presidida pelo Rubens Paiva, depois pelo Ulisses Guimarães, aonde foram eleitos desses 300, quase 180 deputados e senadores com dinheiro da CIA. Nós tínhamos um Congresso parecido que derrubou a Dilma. O financiamento não foi certamente de dinheiro internacional, mas foram parlamentares que foram comprados diretamente por interesses a serviços dessas empresas multinacionais que hoje estão aí dominando o país através de um governo paralelo ao do próprio Bolsonaro, que é esse governo de relação econômica com a sociedade, dirigido pelo Paulo Guedes, que é um governo completamente, a economia dirigida à entrega total dos meios de produção, entrega total para desviar isso para o sistema financeiro. Ou seja, ele representa o sistema financeiro, o banqueiro, e está terminando com a educação, está terminando que a irmã dele é presidente aí dessa Associação das Universidades Privadas, está trazendo a Croton, está trazendo, comprando a mentalidade de nossa potencialidade, que é a nossa juventude. O que acontece? Nós estamos criando entes de mercado. Eu me lembro até, e isso eu relato no livro, num encontro que nós tivemos, eu e o pai em 72, ele estava vivo ainda, eventualmente nós íamos à Europa para ele se tratar da sua saúde em Lyon, e fomos a Genebra encontrar com o Paulo Freire. E aí nos encontramos com o Paulo em Genebra, e o Jango diz assim: pô, Paulo, tanto tempo, para lá e para cá. Diz: tchê, Paulo, tu sabe que tu é mais odiado do que eu pelos milicos brasileiros? E hoje nós estamos confirmando isso. Nós estamos entregando o nosso maior tesouro, que é a formação cultural, espiritual e principalmente social de nossos jovens, ao mercado. E nós estamos atravessando o quê? Com a precarização do trabalho, que foi essa reforma que passou com o Temer, que ia gerar mais trabalho, que ontem se discutiu muito isso, e que não gerou trabalho nenhum, é a financiarização da vida humana, do nosso operário que tinha o direito, ontem se falou muito nisso, tinha direitos quando trabalhava, hoje trabalha para não ter nada. Ou seja, ao não querer perder o emprego, e a financiarização do dia a dia é tão grande na vida de cada um de nós, trabalhadores, porque a dependência hoje desses grandes grupos é demais. Quer dizer, nós temos aí hoje grandes empresas na área varejista do comércio, como esta Van, que apoiou o Bolsonaro, que você compra uma toalha de rosto em 24 vezes, pagando R$1 por mês. E isso, quantas toalhas, sabonetes que a nossa população está comprando, e o juro sobre isso, quer dizer, não é nem mais uma operação varejista de mercado, é uma operação financeira. Uma toalha que custa R$5, vai pagar 24 vezes. R$24, ou seja, 5 vezes mais do que vale em 2 anos. Então, esse modelo de Brasil, que nós temos que unir esse trabalhismo e lutar contra. Chegou o Álvaro aqui, estava falando agora sobre a tua proposta de como unir os trabalhistas. A ideia é o seguinte: olha só que coisa linda. Se nós conseguirmos, mesmo com pessoas até
companheiros de todos os locais que são trabalhistas, uma vez a cada bimestre, nos reunirmos. Para isso tem que ter, sim, a eleição de uma executiva. Uma executiva, Leonel, e uma executiva que faça o trabalho. Não adianta ficar botando uma executiva, até executiva política, mas que formalize que a gente se encontra uma vez por bimestre. E aí, traça uma proposta sobre qualquer assunto. Nesse momento é reforma. Então vamos discutir reforma. Que a gente vai debater isso depois aqui na fala de cada um. Essa é a ideia, professor. João. Essa é a ideia. Olha que coisa linda. Você, filho de João Goulart, o Stedley, o Leonel Brizola e companheiros do PT. Temos que chamar setores do PT, porque é uma corrente trabalhista. E aí tudo junto. É isso. Que não é partido, é uma corrente. Exato. Então nós temos um desafio muito grande nesse momento, que é essa união. Agora, como fazê-la é o que estávamos discutindo ontem, se ela é viva ou se ela eu acho que foi o Pedro Ruas que estava falando que nós não podemos deixar, né, a luta de Brizola pela educação, a luta de Jango pelas reformas de base, cair na vala comum. Ou seja, e ele discutia, inclusive, por que nós debatemos Marx? Porque Marx está vivo. Nós não podemos deixar que Jango e Brizola caiam nessa... Estão vivos também. Então, eu acho que nesse momento, nós resgatarmos para algumas pautas em comuns, eu acho que essa ideia de unir esses trabalhistas nos vários partidos e formar essa corrente, mas com pautas trabalhistas. Eu mesmo tive agora, né, muitos daqui ontem, nós passamos pelo PDT, outros, o Leonel está no PSOL, eu fui para o PPL, hoje PCdoB. Nós temos que encontrar uma pauta comum para juntar de todos esses partidos uma proposta de agenda nacional que resgate exatamente o quê? Resgate a nossa história, resgate a luta pelas reformas de base, né, que se discuta principalmente as pautas atuais, evidentemente, primordialmente a reforma, vamos dizer, da Previdência, isso é uma coisa que une todas essas pautas, mas sem esquecer as nossas pautas originais, não é? Que eram a pauta nacionalista. Né? Claro que nós temos que ver também que o trabalhismo, Leonel, o trabalhismo hoje tem algumas modificações dependendo do partido, não é? O PDT hoje está com um discurso neonacionalista, não nacional desenvolvimentista, né? Então nós temos que unir essas pautas em pautas claras que nós já conhecemos: educação de Leonel Brizola na escola de tempo integral, a reforma agrária que Jango tanto quis, como uma forma não de comunização e nem de disputa, e sim uma pauta que a reforma agrária é tão necessária. O Stedley aqui é PH nisso aqui, vai colocar, mas o que Jango queria? Não, queria, lá em 64, fazer uma reforma agrária capitalista. Porque era uma reforma capitalista. Dar 1 milhão de novos proprietários rurais, mas desenvolver o mercado interno. Ou seja, se ele conseguisse, naquela época, o Brasil com 70 milhões, colocar 1 milhão de novos proprietários rurais com título de propriedade, nenhum marxista dá título de propriedade, porque ele queria dar título de propriedade, ele desenvolveria o mercado interno, 1 milhão de novos implementos de pequenos tratores, 1 milhão de novas geladeiras, 1 milhão... Ou seja, desenvolvendo o mercado interno, você consegue gerar uma economia interna onde a indústria possa desenvolver satisfatoriamente para o abastecimento. E não adianta nós abrirmos o nosso mercado para essas empresas multinacionais. Nós hoje temos uma capacidade ociosa industrial da ordem de 30%, e como é que nós vamos competir no modelo de exportação se não é para o mercado interno, se supõe que é para exportação. Se é para exportação, como é que nós vamos competir com a China com o mesmo produto? Não adianta, nós temos que fechar, proteger a indústria nacional e devolver o mercado interno para que ela consiga produzir. Então, nós temos que ver que essas pautas são pautas que unem o trabalhismo, que unem, inclusive, a sociedade brasileira, que cada vez mais está se dando conta
de que nós não podemos sobreviver nesse tipo de economia internacionalista, essa economia que o Paulo Guedes quer entregar. Não adianta dizer, vamos fazer a reforma previdenciária, que do dia para a noite as indústrias brasileiras vão começar a produzir. Mas de que jeito? De que jeito? A multinacional vai querer comprar a indústria brasileira se nós não temos tecnologia, nós não temos para competir no mercado internacional? Então, o nacional desenvolvimentismo é o caminho econômico para a libertação do povo brasileiro. O caminho é construir esse direcionamento do povo brasileiro para a consciência da sua soberania. E a sua soberania não é só a soberania de fronteiras, é a soberania econômica, é a soberania política, é a soberania da política internacional e, principalmente, a soberania de que nossos jovens, através, como dizia Brizola, o único caminho para isto que eles chamam de competir e de igualmente, que é a meritocracia, é dando escola e as mesmas condições para o menino pobre lá da favela que o menino rico. Senão nunca vai poder competir e ter as mesmas oportunidades. Então nós precisamos de um Brasil mais justo. E esse é o nosso desafio. Eu acho que essas pautas, né, a reforma agrária, a reforma tributária, a lei de remessa de lucros, é uma lei que hoje, que Jango viu lá atrás, né, quando ele vai na ONU e explica por quê, porque as empresas não podem vir aqui colocar um capital e 2 anos depois retirar o triplo. Tem que ter um controle sobre as suas remessas de lucros e um reinvestimento no Brasil para que o Brasil possa desenvolver a sua educação, o seu desenvolvimento econômico e, principalmente, a sua inserção mundial naquilo que o Brasil representa como política externa. Eu acho o seguinte, que nós temos esse grande desafio. Nós temos um desafio que podemos, com muita sensibilidade e desprendimento. Eu acho que as oposições têm que ter esse desprendimento, tanto o PCdoB, o PT, quanto o PDT, e nós estamos vendo o contrário. Ou a luta é eleitoral, ou a luta é revolucionária. Né? Isso tu entende bem. Ou a luta é revolucionária. Então, muitas vezes, João Pedro, eu penso o seguinte, nós não só temos que reconstruir, resgatar o exemplo de nossa história, mas criar condições revolucionárias, democráticas e pacíficas para que nós consigamos sonhar a realidade daquilo que nós vivemos. Então, eu acho que nesse congresso, esse momento de encontro entre companheiros, camaradas, que estamos hoje, é um grande começo, Leonel, viu, Vivaldo? Também é um grande começo, e eu acho que esta união do pensamento vivo do trabalhismo, nós podemos discutir depois os caminhos do trabalhismo, se é neodesenvolvimentismo, se é nacional desenvolvimentismo, mas nós devemos resgatar do passado ao presente os nossos exemplos, que nós já tivemos exemplos. Nós não estamos construindo hipóteses. Nós já temos os exemplos que nós realizamos no passado. Ou seja, a Petrobras, a encampação das refinarias que Jango fez, dando um monopólio de extração e de refino para a Petrobras, são exemplos claros que nós tivemos. A lei de remessa de lucros, o 13º salário que foi de Jango, o aumento de 100%, a CLT, não é, de Getúlio, o voto feminino, tudo isso são conquistas do trabalhismo e nós não podemos fugir a elas, temos que trazê-las atuais. Nós não estamos elaborando hipóteses, nós estamos trazendo algo que nós já tivemos e já realizamos. A campanha passada, eu me lembro que um dos programas do PPL, eu fui na CBN falar, era dobrar o salário mínimo em 4 anos. Isso aí, não, o de Brasília, não me lembro qual. Não, é o outro que aparece na Globo News. Mas isso aí é canetaço, né?
Isso aí é canetaço. Eu digo, olha aqui, canetaço. Nós não tem nada de canetaço. Em 4 anos dobrar o salário mínimo. Nós já fizemos isso em 3 meses, num ano. Já fez isso lá em 54. E Juscelino pegou o governo, conseguiu construir Brasília. Claro que gerou um processo inflacionário, mas tinha recursos gerados pelo aumento do salário mínimo e pela circulação interna que existia e o crescimento. Era alta. Então eu acho o seguinte, que aí eu disse até para ele, canetaço foi o de vocês mais 5, né? Que vocês acompanharam aos 5. Aí ele ficou bem quietinho. Mas enfim, meus companheiros, eu vou concluir aqui, depois a gente volta a essa. Sem dúvida. E reforma educacional com o Paulo Freire eram os incapazes de Jango. Não é? Incapazes de Jango, quem eram os incapazes de Jango? Paulo Freire, Darcy Ribeiro, Celso Furtado, Valdir Pires, Evandro Lins e Silva. Então vejam só, não adianta eles tentarem apagar a nossa memória. Não vão liquidar com a Era Vargas e não vão liquidar com o trabalhismo. Agora nós temos que evoluir. Temos que dizer, nós já fizemos isso, vamos fazê-lo de novo. E eu acho que esse é o nosso desafio. Obrigado por enquanto.